Chegou. Glória a Deus. Poxa, aplaude direito pela vida do irmão. Mão de isopor. Amém? Estão me ouvindo bem? Abram as vossas Bíblias. Lá no livro do Gênesis 38, 9 e 10. Você está aí? E está feliz? Pronto, então é só comemorar. Culto da família, com milagres extraordinários. Quem aqui criou expectativa? Quem? Você criou e gerou em Deus? Amém. Ontem tivemos um monte maravilhoso, um monte dos varões. Cadê os varões? Não, eu falei os varões. Cadê os varões? Melhor esquecer, né? Parecendo Pô, bora consertar essa cagada. Vamos? Cadê os varões que estavam ontem no monte? Isso é macho, pô. Parecendo uma voz. Só misericórdia, viu? Amém. Quem não foi, perdeu. Quer tirar uma foto direito? Já tirou? Amém. Glória a Deus. Abriram as Bíblias? Eu vou pedir, quem estava aqui domingo, levanta a mão. Agora abaixa a mão quem estava domingo. Quem não estava domingo, levanta a mão. Metade da igreja não estava? Tu estava fazendo o quê de mais importante para não vir adorar o Senhor no culto de adoração? Não precisa responder não, mas com certeza deve ter sido algo mais importante do que estar no culto, com toda certeza. Porque para você não ter vindo, lá estava melhor de bom, né? Melhor de best of the best. Para tu não vir no culto, no dia que a gente se reúne para adorar o Senhor. Todo culto é importante, amém? Mas domingo é aquele feijão caseiro, é aquela comida especial, é a reunião dos filhos, não é assim? Amém? Sem mais delongas, abram as Bíblias, Gênesis 38, 9 e 10, e eu vou ler. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Livro de 2 Samuel 11. Quatro e 5. Vamos? Vamos? Pronto. Olha as vadinhas de papel mexendo. Aí quando toda vez que você ouvir, você fala escola bíblica. Urgente. Quantos livros tem na Bíblia? 63?
Consertou por causa dos irmãos. Eu ouvi. Crente é um must, né? Crente é maravilhoso demais. 4:5, 11, 4:5. Vamos à leitura. Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada, ou diz o que na sua? Grávida estou. Versículo 11. E disse Urias a Davi: a arca, e Israel, e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Versículo 24. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como? E a tinha como? E a tinha como? E a tinha como? Grave isso. E a tinha como? Pronto, você gravou? Pronto.
4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tornou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse-lhe a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Irá recompensar quantas vezes? Gravou isso, né? Vamos agora ao 17 e 18. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve a ela um filho, e chamou seu nome? E o Senhor pronto, feche os olhos. Eu tenho um tema na mensagem: desejos proibidos e colheitas desnecessárias. Essa é a tua palavra, poderosa. Tua palavra é sublime, nos inspira, nos faz refletirmos. É bússola, é lâmpada, é água, é fogo, é pão. Tua palavra é tudo que o homem precisa. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E obrigado, Espírito Santo, pelo trabalho maravilhoso que tens feito para converter os nossos corações dia após dia, através da palavra. Aleluia. No princípio, Senhor, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e é eternamente Deus. Nós somos teus servos, teus instrumentos, e rogamos a ti a misericórdia do Senhor. Rogamos a ti o favor, rogamos a ti o teu perdão. Rogamos a ti que o Senhor tenha compaixão de nós, da nossa casa, da nossa família. Porque a maioria do tempo em nossa vida cometemos asneiras. Mas o Senhor nos amou e nos trouxe para a tua presença. Obrigado, Senhor. Fique conosco nessa noite. Nos faça viajarmos
em uma linha de entendimento, interpretação e discernimento nunca antes vista, vivida, compreendida e recebida. É isso que eu declaro sobre minha vida, minha casa e a casa dos meus irmãos, sobre a vida dos meus irmãos. Estamos na comunhão em meio à congregação dos santos, declarando que essa é uma noite sublime, é uma noite que o Senhor vai nos agraciar. E nós já te adoramos também por isso. Nós exaltamos ao teu santo nome. Ó Deus, revela a tua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. E só o Senhor seja engrandecido, exaltado, glorificado para todo sempre. Senhor, em teu nome, Jesus, repreendemos todo o mal, todo ataque, contra-ataque, retaliação das trevas, sejam todos repreendidos, em nome de Jesus. Declaramos céus abertos e os nossos corações sensíveis, a nossa mentalidade curada, tratada, habilitada. Toda distração, cegueira, má interpretação, nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos a plenitude, a shalom do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aplaudimos ao Rei. Amém, amém, amém. Vamos lá? Apertem os cintos, vamos decolar. Amém? Apertem os cintos. Eu falei, vamos decolar. Você vai viver uma ministração tremenda. E por que eu tenho essa certeza? Porque a palavra é do Eterno. E ela se renova. E ela produz o efeito pela qual foi designada. Deus é poderoso. Nós servimos, seguimos a um Deus poderoso. Primeiro, nunca perdeu uma batalha. Você já entra com a certeza que, se fizer a sua parte, o encontro é na linha de chegada, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Deus quer honrar você, a sua casa e a sua família. Amém? Vamos lá. Essa palavra me chamou a atenção. Eu achei algo nessa palavra que abalou as minhas estruturas. Há cerca de um mês atrás, eu me deparei com a história dessa criança que morreu. E aí eu fiz uma pergunta para Deus: por que essa criança morreu? Porque se fôssemos olhar por um olhar de análise, de plantou e colheu, está tranquilo. Foi erro, foi pecado, foi engano, e o fruto do pecado é morte. O pecado gera morte. O pecado impede você de ser, de viver e de cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Isso é fato. Então, olhando uma história de um menino que não tem nada a ver, nasceu e 7 dias após, o que acontece com ele? O que é o 7? Quem pode falar o que é o 7? O 7 é perfeição. Só que o 7 é o cumprimento também. Porque 6 dias o Senhor trabalhou e no 7º ele descansou. O 7 vai ter um monte de representatividade. E eu não quero entrar nessa linha de interpretação de números, mesmo porque tudo que está escrito na palavra de Deus não eram letras, e sim números, códigos, que por misericórdia, favor, Deus deu a ciência a alguns homens de fazer a interpretação, logo a seguir a tradução, e transformou nas belas letras que nós utilizamos todos os dias como bússola, como lâmpada, como água, como refrigério. A palavra é tudo e faz tudo na vida de todos. Eu quero entrar em uma linha. Observe que eu comecei lendo a história de um homem que o seu irmão morreu
E dentro de um dar continuidade em um ciclo hereditário, era costume que o irmão morreu e deixou uma mulher, o outro irmão assumia essa mulher. O irmão assumia essa mulher para efeito de dar continuidade à história daquele homem. Tanto que esse homem, por nome de Onã, ele tinha o ato com a esposa, noutrora do seu irmão, agora dele, normal, dentro das leis daquele tempo, regulamentada, tudo certinho, não tinha problema. Naquele tempo, dentro daquele rito, não tinha. Então o irmão morre, o outro irmão assume a mulher, e o fruto do ventre daquela mulher fazia referência e menção de quem? Do morto, do defunto. Então o primeiro filho pertencia a quem? E tudo que era de direito iria representar o que morreu, e não o irmão que propriamente agora é o novo cônjuge da esposa, do antigo, que agora é dele, que gerou no ato, na concepção, gerou um filho. Esse filho vai ter uma lembrança, uma memória, que vai representar um pai que morreu, só que agora ele é a semente. Esse filho gerado pelo outro irmão vai ser filho do primeiro. E tudo que é direito vai para quem? É estranho, né? Você está entendendo? Está entendendo? Se não, eu explico, eu estou com tempo. Então o irmão morreu e deixou a viúva. A viúva é nova, está em ordem, está em forma. Ainda dá para poder fazer o dar continuidade. E assim, o outro irmão falou: é você, vai possuir a mulher de seu irmão. E quando ela engravidar, o filho não é seu, o filho é do seu irmão. Esse menino falou: não, eu não vou querer suscitar herança para o que morreu, não. Não. Aí ele tinha relação com ela, e no processo de conclusão ele derramava. Derramar, nos nossos dias o termo chama-se coito interrompido. Para quem entende um pouquinho, já estudou. O coito interrompido é isso, acabou a possibilidade de gerar o filho. Só que Deus é um Deus que gera semente, que gera fruto, e nos fez de forma natural para produzirmos, para crescermos, para multiplicarmos. Nós gastamos a vida inteira forçando as coisas que já são naturais, somente através da obediência. Eu obedeço, Deus cumpre. Eu obedeço, Deus faz. Eu obedeço, Deus realiza. Eu obedeço, Deus converte. Eu obedeço, Deus convence. Eu obedeço, Deus me leva ao destino que Ele estabeleceu. Tem tudo a ver com obediência e santidade. E para isso vem a parte mais difícil, diga o quê? Sujeição. Porque você querer primeiro frutificar na casa do outro, tu tem que estar bom, curado, desprendido e habilitado para a primeira festa não ser na sua casa. Mesmo que o fruto partiu de você. Partiu de você, mas não é seu. Saiu de você, mas não lhe pertence. Nós não fomos criados para administrar esse tipo de situação. Resumindo, o menino falou assim: ó, eu não vou suscitar para o meu irmão, consequentemente não vai ter filho. Deus pegou e falou: ninguém para quem eu chamei para crescer.
ninguém para, ninguém impede, ninguém atrapalha quem eu chamei. Só tem um caminho para aquele que é o meu povo: crescer. Endurecer o serviço, vai morrer. Então o menino morre, Deus mata ele. Não quis multiplicar. Você vai ver um monte de gente dentro da igreja, cheio de dons, cheio de talento, cheio de capacidades extraordinárias, mas não querem produzir, porque primeiro quem vai aparecer é o outro. Tem semente boa, porque vem do mesmo lugar que nós todos viemos, amém? Tem fundamento bom, está aprendendo, a palavra está sendo pregada, uma exegese clara, para o leigo entender, para o indoto e para o douto também compreender. Temos a oportunidade de desfrutarmos de uma palavra que o entendente entende, o desentendido compreende. Então todo mundo tem o mesmo direito, o mesmo acesso, só precisa fazer a sua parte. E qual é a minha parte? Gradativamente ir avançando, sem forçar a barra, sem prejudicar a vida do coleguinha, do irmão, só fazendo o ID, cumprindo a sua etapa, desenvolvendo e fazendo o outro de forma natural desenvolver. Eu sou feliz quando você cresce, muito entusiasmado ainda quando você cresce, fazendo tudo ao seu lado crescer. Que por sinal, para isso nós somos chamados. Crescer irradiando em todos os lados a presença gloriosa do Eterno. Crescer com fundamento, crescer com solidez, crescer representando o céu, sem usurpar nada de direito do outro. Mas Deus mandou, produza. Deus estabeleceu. Aí eu tenho que entender. Não, eu não tenho que entender. É lei, é regra, é ordenança. Para de dedicar muito tempo às compreensões e às interpretações que Deus não vai conceder para você nem para mim. Tem coisa que está clara, está evidente, é só lei, sim senhor. Tem outra que você fala, eu não sei porquê, mas eu vou, porque quem me chamou garante, quem me chamou é fiel. Eu só vou. Ah, mas eu estou preocupado porque o que eu gerar, quem vai ser reconhecido é Ele. E o que é que tem? E o que é que tem? Você é doente, é? Você se incomoda quando o irmãozinho cresce, é? Você não consegue nem fazer análise do tanto de talento, competência e habilidade de Deus que estão depositados dentro de você. Sabe por quê? Porque você só quer olhar o irmão. E você é uma bomba atômica. Você é uma joia rara, instrumento de valor, mas não quer ir dar o primeiro passo. O primeiro passo requer solidão. Você já chegou em algum lugar que tem várias pessoas caminhando para o mesmo lugar, e aí você tem dúvida do final e faz alguma pergunta e ninguém para responder? Falei, irmão, deixa eu falar. O cara, ó, passa, nem lhe responde. Ei, se eu for aqui direto, o cara finge que não está te ouvindo. Isso também é Deus. Depender dele é confiar na sua soberania. Depender dele é colocar o pé sem ver o chão. Depender dele é fluir na atmosfera do Espírito. É praticar retidão. É praticar ser íntegro em todas as áreas. Ainda que essa integridade abalem a estrutura de quem está à sua volta, porque está acostumado com o jeitinho, está acostumado com o erro, com a mentira, com o engano.
e fica se prendendo nas desculpas dos porquês, dos praquês, e aí não vive, não produz, e até o que ele planta na ida, na volta já morreu. Por quê? Se ele regar, que é molhar. Se ele molhar, a vida vai vir e o mérito vai ser de outro. Aí o menino jogava fora a vida. Uau, aí eu me assustei com Deus. Quem sente dor é a mulher, não é assim? Posso falar algo muito importante para vocês? Não ficam chateadas comigo, não? Vocês sabiam que 90% do fruto que é depositado no ventre de vocês vem do homem? E que um homem bem posicionado já torna de forma natural um ventre bem-aventurado? E quando uma mulher não consegue fazer seu ventre romper, o problema é qual? Diga, é sacerdotal. Pode falar, é sacerdotal. Porque o sacerdote, ele vai produzir, Deus criou para isso. A mulher hospeda, padece, sofre, geme e só se alegra quando está no colo. Resumindo, o menino não sabe o que é propósito e não quer se encaixar naquilo que é a determinação de Deus. Aí Deus pega e fala: não tem porquê você estar na terra. Não, envergonhando o meu nome, não precisa você estar na terra, então apaga ele. Ele morre. Só que para nós humanos carnais, a morte abala muito a nossa estrutura, sim ou não? Só que lendo a Bíblia também, você vai ver que a carne vai virar pó, mas o espírito vai voltar para quem? Para o dono. Essa é a tradução correta. Quem você tem feito ser dono do seu espírito? Que isso ninguém gosta de falar, mas é uma verdade. Meu espírito glorifica a Deus, o Deus Todo-Poderoso, cujo eu estou aliançado, é detentor do meu espírito. A Bíblia diz que quando eu estou em obediência, em uma linha de retidão, o meu espírito, ele sempre vai ser forte. Mas a minha carne, por pisar na terra, sempre vai ser. E é mistério que isso também aconteça, porque as grandes separações celestiais não se dão pela tua forma de expressar adoração através do Espírito, não. É o quanto que a tua carne perverte e você não cede. É o quanto que você tem possibilidade de fazer o erro no meio dos errados, mas você fica parado, porque você sabe que Deus não vai ser glorificado naquilo. Livre e espontânea ação. A carne sendo fraca, produzindo fraquezas de forma natural, crescente e gradativa. Mas você tem que doutrinar a sua carne, dar limite a ela. Porque José pisou em terras terríveis, mas você não vai ver a carne dele pervertendo os bons costumes. Você não vai ver a carne dele desonrando a Deus. Você não vai ver, porque aquilo que está cravado dentro de nós, que glorifica a Deus, é inegociável. E por mais que em algum momento você sinta fraqueza carnal, quando você se lembra quem é Deus, você rapidamente corre para os pés dele. Voltando a falar, a palavra que me abalou a minha estrutura é porque Davi, ele arma uma atrocidade
Davi, ele arma uma atrocidade, ele, enfim, se encanta pela mulher de um dos seus maiores e melhores soldados. Um cara exemplar. Davi não vai para a guerra e seus guerreiros vão para a guerra. Ele olha e vê a mulher lá se banhando. A distância só pode ter sido o diabo que deu um binóculo para ele mesmo, para ele ver o que ele viu, e mandou urgentemente alguém buscar aquela mulher. Só que antes ele pergunta: quem é ela? Ela é a mulher de Urias. Hã? De Urias. Traz ela. Nesse momento ele esquece quem é Urias. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai conceber com a mulher do cara. Ele vai cometer algo absurdo. Quando ele tem relação com a mulher dele, diz a palavra que ela tinha terminado de se purificar. Para você entender o que é que a palavra está dizendo, ela estava nos dias férteis. Estava nos dias que vacilou e engravidou. Foi naquele dia que o diabo deu uma ideia. E foi naquele dia que um carnal ouviu a ideia. E foi naquele dia que ele a tomou e a possuiu. E por estar naquele período, bateu, fez o gol. Ela volta para casa. E algum tempo depois, um pouco tempo depois, manda um recado para ele, diz assim: ó, deu B.O. Eu estou grávida. Faz o quê? Estou grávida. Eu estava naqueles dias, estava no período, e você acertou. Aí agora tem duas situações. Ele vai para uma linha de exposição e humilhação, ou ele vai para a hegemonia real, o peso de decisão que um rei tem dentro de uma nação, a ponto de não se rebaixar. Quando ele sabe disso, ele fala: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Já sei, vou armar. Mandou um mensageiro: envie Urias a mim, urgente. Tiraram Urias lá da linha de batalha e trouxeram para o rei. Ele falou: rapaz, tu é um soldado bom. Tu é um soldado bom. Eu mandei tu vir porque eu recebi notícia que lá você arrebenta com tudo. Quando fala de guerra, você é o melhor guerreiro que eu tenho. E hoje eu vou te dar um dia de folga. É o quê? Dia de folga. Como assim? Vá para sua casa, coma, beba. E já deu uma garrafa de vinho pro cara. Ó, é sua folga. Toma, vai. Ó, senhor, muito obrigado pela honra, viu? Muito obrigado. Pode ir. Quando o Urias está descendo, Urias fala assim: não tem condições. Eu não sou soldado só lá na linha de batalha. Eu sou soldado em qualquer lugar. Meus princípios são inegociáveis, lá e aqui. É inadmissível para mim ver meus companheiros de batalha lá, e eu vou para casa tomar vinho com a minha mulher. Eu peço perdão ao rei, mas nem lá eu vou. Ele nem saiu do palácio, ficou lá embaixo. No dia seguinte, chega o abelhudo de Davi, o fofoqueiro, diz assim: o senhor mandou ele ir, não foi? Foi, e aí? Oxi, não tomou vinho, não comeu nada, e está lá na escada, cochilando. Chama ele aqui, chamou, falou: meu senhor, não tem condições. Enquanto os meus companheiros estão lá, só que ele fala algo que parte o coração de quem entende o que é princípio. Ele fala: a arca, a presença
está lá com o povo que confia na arca e na presença, e não está dentro de uma casa, e não está tomando vinho, e não está comendo nada, meu Senhor. Como é que eu vou lá para minha casa usufruir de uma vitória que nós ainda não obtivemos? Tem alguma coisa errada. Não existe folga, não existe recompensa sem o ganho, o mérito, a vitória. Ainda não teve, então eu não vou poder fazer. Resumindo, para encurtar a conversa, ele manda o cara para a linha de batalha e manda uma carta com o cara. Aí vem uma certa discussão. Eu não quero me prender na discussão, porque relatos dizem que ele mandou a carta pelo próprio Urias. Amarrou, prendeu, falou: entregue a quem? A Joabe. Olha o nível de fidelidade desse soldado. Chegando lá, Joabe recebe a carta de um soldado e ele abre na hora, porque foi o rei que mandou. Coloque Urias na frente da batalha. Quem traz a carta? Que soldado, hein? Que soldado. E assim sucede, morre ele e morrem uma quantidade de outros soldados. Imediatamente Joabe fica perturbado, porque ele viu que foi o rei que mandou. Ele estava sem entender o que estava acontecendo lá no palácio. E aí o coração dele fica turvo. Davi imediatamente fica sabendo e manda uma outra carta para ele e fala assim: uma guerra é assim, todo mundo perde. Em uma guerra é assim, morre gente de um lado, morre gente do outro. Bora, esforça e ganha essa peleja. Como um bom soldado, general que é, ele vai e ganha. Mas olha o nível de perversão que estava já na mente de Davi. Tudo bem, não conseguiu armar, a mulher está grávida. Chega a notícia, infelizmente quem morreu? E quem mandou matar? Que consumiu com a mulher dele e destruiu a vida. A mulher sabe, fica em um luto absurdo. Quando termina essa atrocidade, chega Natã. Natã chega e começa a falar para o rei que aconteceu uma atrocidade no reino. Davi fica furioso, porque tem gente que causa um mal, tão mal, que quando alguém chega contando a história, ele nem sabe mais que foi ele que fez aquilo tudo. Tem gente maldosa assim. Quem foi que fez isso? Ele fala: é pior do que o que eu estou pensando. Foi tu, miserável. Foi tu mesmo que causou. Resumindo, o abatimento vem. A mulher dá a luz logo depois, porque quando acaba isso, Davi só espera passar o luto e traz para morar dentro de casa quem? Com barrigão. E todo mundo viu ela entrar num palácio. E todo mundo viu Urias não ter ido em casa. Não estou falando de uma guerra de 2 dias. Essas guerras, elas iam se alastrando e durava meses, e até anos. E assim a guerra ia avançando. Ela entrou lá, chegou o período, ele a teve como mulher, a recebeu como esposa. Só que agora ela é o quê? Ela é o quê? E o primeiro filho é de quem? Você não entendeu. Foi isso que eu perguntei para ele. Por que o menino morreu? Ele falou: porque era de Urias. E Davi é a linhagem de Jesus. E não podia vir da linhagem de Urias.
Lembra que eu falei que 90% da vida quem coloca é o homem? Aonde você está hospedando sua vida? Aonde você está depositando vida? Aonde? Porque se está na sua mão 90% da responsabilidade, você há de frutificar, você há de prosperar. Agora, aonde e com quem e como? É muito importante isso. Aí agora, nasce a criança. A criança nasce, vai ter que ativar a lei. Aí, os pensadores que estão aqui dizem assim, mas como assim a herança seria de Urias? É porque o Urias tinha ela como uma é uma semente que o fruto pertenceria ao dono. E quem é o dono? Porque a história conta de uma espécie de cordeira, né? Cordeirinha, uma ovelhinha, que comia do bocado e era servida com maestria, mesmo tendo pouco, mas aquele pouco pertencia a ela. E aí ele vai confrontar Davi, porque a história tem que ser cumprida. Nasce a criança morreu. Só que quando a criança entra enferma, primeiramente Davi abre um jejum. Que jejum é esse? É o jejum do conserto. Ele jejuou e não comeu nada. Porque quando a ficha da gente cai, a gente quer consertar tudo perante Deus. Quantos de vocês já fizeram tantas asneiras? Ou quantos de nós, que eu sou talvez o pior, já fizemos tantas atrocidades e asneiras, e enquanto a ficha não cai, eu não me prostro da forma que eu devo. Enquanto a sã consciência não vem, você não produz a bem-aventurança que agrada a Deus. A criança morre, todo mundo está perturbado, porque como é que eu vou dar notícia ao rei que o menino morreu? Até que Davi se levanta, enxuga a lágrima e come. Alguém vai questionar para ele, ele diz assim, posso eu fazer a criança voltar a ter vida? Não. Enquanto eu podia, eu fiz. Arrependimento eu tive. Me consagrar, eu me consagrei. Mas agora, o Senhor quis tomar. E por que esse tipo de luto dura pouco? Porque o sofrimento não é seu. Você está enlutado pelo seu pecado, não pelo nascimento. Se o nascimento não é seu, o nascimento foi fruto de uma decisão errada, fato. Mas a colheita também não ia competir para o rei. E agora, o fruto que é um fruto real, está contaminado. Tem que vir um profeta, um sacerdote, um sumo sacerdote, para mudar a sentença. Aí diz, sobre a vida dele, a espada não vai mais o quê? Uau! Vai pagar em um efeito quadruplicado. Porque quem determinou foi quem? Quem? O rei. Ele falou, quem fez isso com essa donzela, vai ter que recompensar de forma... Pronto, quem liberou o decreto foi quem? E todo o decreto liberado pelo rei, não pode ser. E aí ele vai ter que colher dentro da casa dele toda a sentença que Deus estabeleceu, vezes. E é terrível. É terrível porque ele vai ver semente digna sendo lançada no lixo. Ele vai ver semente boa. Quando fala de Absalão, a Bíblia diz que a beleza dele, né? Que beleza, não existia alguém igual. Olha que semente. E ele viu essa semente indo para o lixo. Por quê? Errou. O bom e o ruim vai embora da mesma forma.
é debaixo de erro, é sentença, é colheita. Não adianta ficar perguntando para Deus. Aqui vem um recado para os homens que cometeram um monte de asneira. Você deve ter produzido algum tipo de asneira e lançou semente em lugares. Entendeu por que colheitas que você ainda tem até o dia de hoje? Primeiro você colhe do defunto. Primeiro você colhe do defunto, depois é que vai vir a sua colheita. E a sua colheita demora, porque você não vai entender por que você está colhendo algo que você... Mas eu não fiz nada disso. Mas lançou semente aonde? Talvez tenha um monte de defunto por aí reivindicando o direito da lei, o direito que foi estabelecido, e você só vai começar a ter suas colheitas benevolentes quando toda a safra que pertence àquele do dano causado for concluída. Eu sei uma palavra que deixa você meio maluco, que ela é profunda demais. Resumindo, o que aconteceu com Davi? Asneira extrema. Gerou fruto, produz, nasce vida. Deus é misericordioso. Diz assim, não, Deus ceifou aquela vida porque Davi ceifou a vida, não. Deus ceifou e levou aquela vida porque nada nem ninguém pode impedir o propósito de Deus. Há uma profecia antiga que declarou que daquela linhagem viria quem? O Messias, o Mashiach, o Filho de Deus. E com aquela asneira dele, se eu lhe falar que ele tardou a vinda do Messias, vocês acreditam? Por quê? Primeiro ele começou a cumprir o plano dele, a carnalidade, para depois que um preço foi pago, uma consequência assumida, aí depois chega quem? E depois Davi foi consolar quem? Davi foi consolar, e o consolo já sabe como é, e concebeu ele, e ela gerou, e agora vem o da promessa. O da promessa tinha que ser por intermédio ou através da vida de Batseba. Tinha que ser só para eliminar as asneiras da má interpretação. Se 90% da vida é lançada pelo homem, se ele faz uma boa escolha, a promessa se cumpre mais rápido. E a mulher sábia edifica a sua casa e de forma natural vai produzir tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Por isso que você, mulher, escolha pelo amor de Deus os 90% da semente. Escolha. Meu tempo acabou, muito obrigado. Está me insistindo aqui para eu ver que meu tempo acabou. Obrigado. Quando Deus vê que o propósito está restabelecido, o que é que Ele faz? O que é que Ele faz? Você leu junto comigo? Ele derrama do mais profundo? Porque nasce Salomão. E quando nasce Salomão, diga propósito. Quando nasce o propósito, Deus volta a amar. E diz a palavra que quando Deus viu Salomão nascendo, o amou. Porque esse foi o objetivo de Deus. Fazer Salomão vir. Para produzir o quê? Retidão, integridade e explicar para o povo o que é a excelência do amor de Deus. O que é a excelência do amor de Deus tem a ver com submissão, obediência,
suportar os processos, passar por todos os perrengues, e não ir buscar Batseba, e não dar jeitinho, atalho. Constantemente nós encontramos com pessoas que o nível de guerra aumenta, os tratamentos de Deus doem, e você faz um monte de pergunta para Deus, e Deus só responde o que Ele quer. A maioria das perguntas que vocês fazem, que nós fazemos para Deus, Ele não responde. Diga, por quê? Porque Ele não tem responsabilidade com o que Ele não planejou. Tuas perguntas são asneiras. Você errou, você decidiu, você foi premeditado, você foi imediatista. E vai perguntar para Deus o que Ele não fundamentou, Ele não responde. E aí quando a gente começa a fazer pergunta que Deus não responde, aí vem aquela questão, Deus esqueceu de mim, Deus não fala mais comigo, Deus não responde a minha oração. Bem, vamos lá. Deus só tem responsabilidade com aquilo que foi convocação, direção, fundamento e propósito. O restante, sinto muito lhe informar, foi decisão sua. Se foi decisão sua, você não vai ouvir a voz de Deus. Davi está 7 dias jejuando, sem comer nada, para ver se Deus dava uma nova chance para o bebê. Só que o bebê não foi decisão de Deus, foi pecado de Davi. Você pecou, você arque. Não tem remoer, não tem resmungar, você pecou. Vai ter colheita. Vai ter colheita. Então, Deus é misericordioso. Porque até debaixo de um jejum profundo de Davi, a decisão de Deus foi: ninguém vai impedir o Messias. A decisão de Deus foi: ninguém vai atrapalhar o Messias. E o Messias não vai vir da linhagem de Urias. Então tem que vir Salomão. Com quantos anos Salomão começou a reinar? Quantos anos, André, que está aí olhando? Hein, André? Com quantos anos Salomão, filho de Davi, Davi filho de Jessé, Salomão começou a reinar? Aposentado? Quanto? E começou a reinar Salomão, quantos anos, Espigão? 12 anos. É normal uma criança começar a reinar? É só você não se meter com Batseba. Como eu sei que a maioria deram risada, mas não entenderam. Vamos lá. Se você começa a cumprir com as pessoas erradas, quando nascer o propósito, vai ser prematuro. E vai ter que fazer tudo acelerado. Por isso que vocês estão vendo as crianças muito desenvolvidas, rápido. 4, 5 metros. Doido para falar. E você fala, e é uma força que a criança bota. Por quê? Porque antes de nós gerarmos a promessa, nós geramos asneiras. Não estou falando de gerar filho. Pecado, erro, engano. Aí quando chega aquilo que foi o fundamento que Deus estabeleceu, ele tem pressa para falar da vontade de Deus. Ele tem necessidade de ser quem o Eterno chamou desde o princípio. Então sim, não é normal um rei
começar a reinar novo. E por que isso acontece? Porque o papai, antes de cumprir o propósito, viveu sua vida. Quer mais? Antes de nascer Isaac, quem nasce? E Deus faz questão de falar para ele assim: dai-me seu filho, o teu único filho. Está falando de quem? E a lei da primogenitura? Deus feriu? Não. Deus só é responsável pelo que Ele te deu. O que você arrumou no meio do caminho foi você que arrumou. Você que arrumou. Ainda bota o céu em coisas difíceis. Porque quando Deus fala assim: ei, a minha promessa vai se cumprir em Isaac. A minha promessa vai se cumprir em Isaac. Sim, Senhor. Ismael. Deus olha assim e vai ser um miserável. Ismael vai ser grande também. Mas sabe quem é Ismael? A religião que mais cresce no mundo. Por causa de uma brincadeirinha. Uma besteirinha. Sabe o que foi que aconteceu? Ismael rapidamente vira caçador, porque vem no tempo certo. O que é o tempo certo, gente? Uma gravidez madura, independente da decisão. Ele vira caçador. Ele constrói fortuna através da sua mão. É tremendo isso. Preste atenção, gente. Ismael constrói fortuna através da sua mão. Isaac, até para pegar uma mulher. Falando sério. Isaac, bobão, até para poder arrumar uma mulher, foi o coitado do Eliezer. Vai lá na terra de não sei fulano, busca uma mulher para o meu filho. Por quê? Porque eu tenho medo, que eu estou avançado em idade. Eu estou com medo dele escolher a pessoa errada. Quem fala isso é quem? Está escrito, tá? Você não achar que eu estou inventando. Aí Eliezer fala assim: até isso. Vai lá no lugar, diz assim: Deus do meu Senhor, se o Senhor está comigo, eu preciso que a mulher certa venha ao meu encontro. Porque eu nem sei que mulher é essa. E se fosse Eliezer, fosse alguns bandidos que tem nos dias de hoje, ia comer o dinheiro do velho, ia dar o chapéu em Isaac. É, irmãos. Porque hoje, quando você coloca alguém para administrar alguma coisa, o cara já administra querendo que você morra. Diz assim: tomara que ele morra logo, que ninguém sabe onde é que está as coisas dele. Aí eu só vou dar o que eu quero. Eliezer, coitado, diz assim: chega lá: não, eu estou aqui para representar o meu senhor. Porque tem um filho dele lá, que é meio pacato, meio tranquilão. E aí ele está lá esperando eu votar com uma mulher. Aí ele vota com a mulher montada num cavalo. Quando Isaac, que nunca viu mulher na vida, vê a mulher, meu amigo, Isaac sai correndo, já leva para a tenda. E era normal naquele tempo, já consumava o casamento. Pronto. Mas por que Isaac não foi proativo para ir buscar? Entendeu por que Deus falou assim: dai-me teu filho, teu único filho, porque na tua mão vai virar bobão. Tem gente que é assim. O sonho era ter filho, Flávio. Quando tem filho, fala: eita, menininho lindo. Aí anda com o filho aqui, ó. Fala: não, deixa o menino andar. Não, mas eu tenho medo da areia. Eu tenho medo dele cair. Ele tem que cair, pô.
Ele tem que cair, tem que voltar com o olho inchado, mas dizer, ô mãe. Tem que voltar para poder ter experiência. Para ser um menino robusto. Para ninguém passar para trás. Tem um monte de nerd aberto. Oh, não posso nem falar muita coisa, viu? Eu fico preocupado. Os meninos que a gente está apresentando à sociedade, para eles se enquadrar num grupo, eles têm que ser o bobo da corte. Vocês sabiam disso? Porque os nossos filhos não sabem o valor que tem. Porque o pai está mandando Eliezer pegar tudo. Eliezer, sim senhor, pega ali a comida para o meu filho. Eliezer, vai brincar de velotró com meu filho. Você roda o velotró e ele fica nas suas costas. Eliezer, sim senhor, cuidado para ele não tropeçar, não cair. Aí a gente está apresentando à sociedade um monte de criança que não aguenta tomar um tapa e volta correndo para casa e não quer sair do quarto preto. Por quê? Eu estou com medo, eu não estou sendo aceito. Meu amigo, no meu tempo, ou eu era aceito de uma forma, ou era aceito de outra. Sair eu não ia. Cheguei na escola, vamos lá, concluí oitava, né, vai primeiro ano. Cheguei na escola, tinha aquela patotinha lá, eu brinquei, é o meu tamanho, eu tampinha. Mais fácil de tomar um murro, um tapa, um empurrão. Cheguei, tinha aquela galerinha lá, toda me olhando de cara feia, me olhando, e eu bem pacífico, bem legal. Aí aqueles caras não permitiam que ninguém acessasse, né, aquela área VIP da sala. Os caras grandes, uns branquelos, tudo tirado a maconheiro. Aí eu fui passar, o cara botou o pé. Eu não falei nada a ele. Ele falou, já caiu na minha, é besta. Cheguei no outro dia, eu peguei aquele cutelo que Abraão, Deus mandou ele levar lá para Moriá. Peguei um cutelo, botei do lado da minha mochila. Peguei 5 pedrinhas. Enrolei em um pano de chão. Aquele saco, sabe qual é? Aquele que a gente pegava na padaria. Botei 5 pedrinhas ali dentro. E saco de linhagem. E falei, eu vou abençoar esses rapazes. Contei nada a ninguém. Tem negócio de mimimi comigo. Eu estou triste porque eu pensei em cair. Dia seguinte eu cheguei lá. Fui passar no mesmo lugar. Eu fui provocar a passagem. Eu fui provocar. Na hora que eu peguei, passei, tropecei. Fui lá na minha cadeira. Botei minha mochilinha. Peguei o pano de chão. Dei 2 rodadas. Final da história. Todo mundo virou meu amigo. Isso é real. Isso é real. Mas eu posso fazer isso? Não. Eu fiz alguma coisa com alguém? Só não voltei para casa contando história. O que está faltando hoje é você parar de usar Eliezer. Pare de usar Eliezer. Não crie problema com ninguém, eu ensino meus filhos. Mas você é filho de Deus. Por si só, já tem um monte de anjo trabalhando com você. O anjo só não vai fazer aquilo que é tu que tem que fazer. E às vezes o anjo não meteu a mão e falei, vai fazer alguma coisa? Não, então é comigo mesmo. Então sou eu que vou fazer. Porque se o anjo não agiu, se o anjo não fez, e Deus me deu 2 mãos, 2 pés, se eu corro, eu vou ser envergonhado. Então eu vou ficar para glorificar Jesus.
em um estilo neopentecostal extremo. Que quando alguém perguntar, mas não é cristão? Jesus me salvou, não me abestalhou não. Viu? Ninguém vai montar em minhas costas. E ninguém vai montar em suas costas. Eu dei essa pausa para orientar os pais. Para não produzir na terra errada. E para não impedir o evangelho de ser pregado. Não impedir a volta agora de Jesus. Ou tardar. Já era para muita coisa já ter acontecido. Sabe por que não acontece? Porque a gente está esperando muita coisa. Ou então agindo de forma precipitada. Quero convidar você a se colocar de pé, que meu tempo já foi. Se naquela hora acabou agora. Davi precisava se envolver com a mulher de outro. Esse mesmo Natã vai falar para ele. Deus toma ele, pastora Cris, toma os lábios dele e vai dizer assim: por acaso Israel não é suficiente? Por acaso reinar aqui não te é suficiente? Acha pouco ter o governo sobre tudo? E Deus disse para ele assim: e se porventura isso fosse pouco, eu te daria muito mais. Meu Deus do céu. Deus, um pai dizendo assim: ei, para que você fez isso? Olho grande. A mulher do cara. Você queria mais mulher, zoião? Fosse de forma lícita, fosse de forma coerente, respeitasse os princípios, não pervertesse os bons costumes. E se mesmo assim isso ainda fosse pouco, pedisse mais que eu te dava. Uau! O que é que eu aprendo com Deus aqui? Há um nível de multiplicação que você nunca vai poder usufruir. Por quê? Porque quanto mais você multiplicar e porventura falar assim: Senhor, o Senhor pode fazer mais? Ele: eu faço mais. Deus multiplica. E toda vez, quanto mais você tiver com porta, quanto mais você tiver vasilhame, quanto mais você tiver entusiasmo, quanto mais você tiver determinação, quanto mais você for obediente, vai pedir o que quiser e Deus vai te dar. Vai pedir o que quiser e Deus vai te dar. Por que que vivemos um tempo de cristão vivendo miserabilidade? Porque são rebeldes, são descumpridores dos princípios, semearam nas terras erradas, produziram aonde não poderiam, cometeram asneiras absurdas. E hoje é um tempo de arcar com consequência. O menino vai morrer. Por quê? Porque Deus não quer uma eternidade para você na mão do diabo. Você não entendeu? O menino vai morrer para poder Salomão nascer. Quem é Salomão? Promessa. Quem é Salomão? Aliança. Quem é Salomão? A visão de Deus. Quem é Salomão? É a vida de Jesus vindo buscar a sua igreja. Endireita a vida, endireita a vereda, endireita o princípio. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Fruto de rebeldia produz enfermidade. Fruto de desobediência produz doença. E Deus quer purificar você. Deus quer purificar a nossa vida. Deus quer purificar a nossa casa. Os passeios que porventura alguns de nós demos, Deus quer purificar, Deus quer sarar, Deus quer transformar, Deus quer fazer muita coisa, mas não vai fazer aquilo que é sua parte. Endireitai os caminhos, aplanai os caminhos. Suas veredas precisam ser totalmente reedificadas em Deus. Fechemos os olhos.
Fechemos os olhos para vivermos o que Deus tem. Fechemos os olhos e declaremos em Deus: minha semente é boa. Declare: minha semente é boa, porque ela tem a ver com obediência, com submissão, com propósito, com aliança. Aleluia, aleluia. Tua promessa vale demais, Senhor. Tua presença é o que eu preciso. Aleluia. Eu quero saber nessa noite se tem alguém aqui. Tem alguém aqui que nunca fez aliança com Jesus? Alguém que nunca fez aliança com Jesus? Alguém que nunca veio publicamente fazer uma declaração de amor para Jesus, dizendo assim: eu te aceito como meu Senhor, eu te recebo como meu soberano, único e exclusivo Salvador da minha vida? Tem alguém aqui que nunca fez essa aliança? Ou porventura tem alguém aqui no nosso meio que andou perdido, andou afastado, fizeram coisas que desagradaram ao Senhor, e o Senhor quer te chamar para vir no altar, para te transformar em bendito, em bendita do Senhor? Tem alguém aqui afastado do Evangelho, que nessa noite ouviu a palavra do Senhor, produziu nas terras erradas, fez coisas que desagradaram a Deus, mas Deus está te chamando. O diabo está tentando prender seu pé no chão aí, mas Deus está dizendo: vem no altar, volta para mim, volta para a minha presença. Eu tenho muita coisa a fazer, sem mim nada podeis fazer. Tem alguém que quer endireitar a vida nessa noite, quer se reconciliar com Jesus? Você que está aqui na igreja, talvez do seu lado tem alguém que está afastado do Evangelho, e você pode ser instrumento ajudando essa pessoa a vir para o altar. Você pode falar com ela assim: bora, se você quiser ir, eu vou com você. Eu sei que nesse momento o diabo lança um monte de coisa, impedindo a pessoa de tomar a decisão mais importante, mas você pode falar para essa pessoa: ó, se você quiser,